Imagine acordar em uma cidade que há séculos é sinônimo de poder absoluto. Roma, o coração do mundo, a maior civilização da Terra. Mas ao cair da noite, tudo que você conhece e que pensou ser eterno começa a desmoronar diante dos seus olhos. Os templos, que antes ecoavam o orgulho de um império imbatível, agora estão em chamas. As ruas que viram desfiles de imperadores estão manchadas de sangue. E no meio desse caos, o homem que deveria proteger tudo isso desapareceu. A cidade que você jurava ser invencível está prestes a ser saqueada. E a verdade que ninguém queria aceitar é que até Roma pode cair. E o que acontece quando o impossível se torna real? Vamos descobrir agora. Roma, o coração pulsante do Império Romano, era a cidade que governava o mundo conhecido. A cidade eterna, como era chamada, era a morada dos imperadores, dos grandes generais e dos senadores que decidiam o destino de milhões. No ano de 410, Roma ainda ostentava as cicatrizes da grandeza que um dia a tornou imbatível. Era o centro do poder, da cultura, da arte e da religião do mundo ocidental. No entanto, por trás das muralhas imponentes e das colunas de mármore que adornavam os templos e o Fórum Romano, já se escondia um império em ruínas, uma cidade à beira do colapso. A Roma de 410 d.C. não era mais a mesma. O império que por séculos conquistou terras distantes e trouxe riquezas de todos os cantos do mundo conhecido, estava em declínio. O Império Romano já estava dividido. No Oriente, a cidade de Constantinopla havia se estabelecido como o novo centro de poder, enquanto o Ocidente, onde Roma se erguia majestosa, estava em frangalhos. A capital imperial havia se mudado para Rávena, uma cidade isolada e difícil de invadir, mas ao mesmo tempo símbolo da fraqueza e do distanciamento de Roma. A cidade que um dia foi o orgulho do mundo. As grandes muralhas de Roma, que antes serviam para proteger a cidade contra qualquer ameaça, agora estavam enfraquecidas, antigas e desmoronando. Já não havia mais a força das legiões romanas, compostas por soldados de Roma, filhos da própria terra. No lugar deles, havia mercenários contratados por uma moeda que se tornava cada vez mais escassa. Enquanto Roma estava em sua decadência, o restante do mundo estava mudando, e aqueles que antes temiam a força do Império Romano agora viam uma oportunidade para conquistar o que restava de sua grandeza. Mesmo assim, o povo de Roma ainda acreditava na sua imortalidade. Nas grandes praças, onde antes se celebravam as vitórias de Césares, ainda se podia ver senadores de toga discutindo sobre o destino da cidade, como se Roma fosse eterna, como se nada pudesse destruí-la. No entanto, uma sombra pairava sobre tudo aquilo. O cristianismo, que havia sido declarado religião oficial do Império por volta de 380 d.C., estava se espalhando por Roma como fogo em palha seca, modificando as tradições e a própria alma da cidade. As antigas religiões, com seus templos imponentes e seus deuses olímpicos, agora estavam sendo substituídas por basílicas e igrejas cristãs. A tensão entre o paganismo e o cristianismo estava em seu auge, e Roma já não sabia mais quem realmente era. A sociedade romana, que já fora o modelo de civilização e prosperidade, estava agora dividida, com a elite vivendo em luxo, comendo pão branco, desfrutando de vinhos importados de Hispânia, enquanto o povo nas ruas enfrentava o desemprego e a fome. O trigo que antes vinha das províncias do norte da África, essencial para a alimentação de Roma, agora se tornava cada vez mais escasso devido aos ataques constantes dos bárbaros nas rotas comerciais. O Império, que antes alimentava milhares de pessoas e mantinha uma vasta rede de distribuição de alimentos, agora era incapaz de sustentar sua própria população. Nas ruas de Roma, os edifícios altos, conhecidos como insulae, estavam cada vez mais deteriorados.
Os edifícios de madeira e tijolos, que outrora eram habitados por famílias de classe média, agora estavam desmoronando ou se incendiando. As pessoas viviam em condições cada vez mais precárias. As famílias se apertavam em pequenos apartamentos, dividindo uma única sala, comendo uma dieta básica de pão e grãos. O luxo das antigas mansões de senadores e imperadores parecia distante da realidade da população comum, que já se acostumava com o medo e a escassez. Porém, no coração da cidade, no Fórum Romano, ainda se erguiam os grandes marcos do Império Romano. As estátuas de mármore, que um dia representaram as glórias de Roma, agora pareciam apenas sombras do que eram. O Templo de Júpiter, o Templo de Marte e o Senado romano ainda eram símbolos do poder, mas o que eles representavam agora era apenas uma memória distante. As colunas que antes se erguiam como emblemas de uma cidade vitoriosa agora estavam manchadas pelo tempo, pela sujeira e pela decadência. Por mais que a cidade ainda fosse grandiosa aos olhos de quem a visitava, as coisas estavam mudando rapidamente. As grandes festas e os desfiles dos Césares haviam dado lugar a discussões vazias no Senado, e o povo, que antes se reunia no Circo Máximo para assistir às corridas de carros, agora se reunia para discutir a escassez de alimentos e as ameaças externas que rondavam a cidade. A Roma, que um dia representou a civilização, estava se transformando, e seu povo começava a sentir o peso dessa transformação. E o mais temido de todos os sinais era o fato de que, no lugar das legiões romanas, agora havia um exército cada vez mais composto por mercenários estrangeiros, que lutavam por salários, não por lealdade ao império. A capital imperial, que antes era a cidade mais poderosa do mundo, agora estava à mercê de invasores. Os visigodos, liderados pelo rei Alarico, já haviam saqueado várias cidades no Império Romano do Ocidente. Eles estavam agora se aproximando de Roma, e ninguém sabia como a cidade resistiria. Os rumores de que os visigodos estavam marchando em direção à cidade começaram a se espalhar, mas, como sempre, muitos em Roma ainda acreditavam que a cidade era imbatível. O que eles não sabiam é que o que estava por vir seria mais devastador do que qualquer guerra que Roma já tenha enfrentado. A vida em Roma no ano de 410 d.C. era, portanto, uma mistura de grandeza decaída e vulnerabilidade crescente. A cidade ainda era um símbolo de poder, mas seus alicerces estavam se desmoronando. O Império Romano, que tinha sido a maior força militar e cultural do mundo, agora era uma sombra de si mesmo. A grandeza de Roma estava se desvanecendo, e aqueles que ainda acreditavam em sua invencibilidade não podiam imaginar que a cidade mais poderosa do mundo estava prestes a ser invadida, saqueada e destruída. Roma estava à beira de uma catástrofe. Mas como isso aconteceu? Como uma cidade tão grandiosa, construída com base em séculos de conquistas, se viu vulnerável e incapaz de resistir a um inimigo que parecia menor, mas que soubera se aproveitar das fraquezas internas de Roma? Neste momento, a resposta para essa pergunta já estava se aproximando. Os visigodos, liderados por Alarico, estavam à porta da cidade, e a história de Roma começava a ser reescrita, quando os visigodos, liderados pelo impiedoso Alarico, chegaram às portas de Roma no verão de 410 d.C. A cidade estava longe de estar preparada para o que estava por vir. Em um momento de grande turbulência interna e decadência, Roma havia se distanciado do poderio militar que antes a definia. O exército romano já não era composto pelos filhos orgulhosos da terra de Roma, mas por mercenários que lutavam por pagamento e não por lealdade à sua pátria. A enorme muralha de Roma, que por séculos havia sido um símbolo de invencibilidade, agora parecia quase irrelevante diante da força de um exército bárbaro cada vez mais organizado e determinado. Os visigodos, descendentes dos antigos godos, haviam percorrido um longo caminho em busca de reconhecimento e terras.
Após décadas de pressão e saque no leste e no norte, Alarico, o líder godo, não era um simples bárbaro saqueador. Ele era um homem calculista, com uma visão muito mais ambiciosa do que simplesmente destruir Roma. O seu objetivo era mais profundo. Ele queria garantir para os godos um lugar legítimo dentro do império, um lugar onde o poder e as riquezas que Roma detinha pudessem ser compartilhados. No entanto, como as autoridades romanas se recusaram a oferecer qualquer tipo de acordo, o orgulho romano tornou-se o combustível para a devastação que estava por vir. Os romanos, imersos na crença de sua invencibilidade, subestimaram a capacidade de Alarico de desafiar Roma diretamente. O cerco começou com a tensão crescente à medida que Alarico e seu exército se aproximavam de Roma. A cidade, já enfraquecida pelas dificuldades internas, não estava preparada para resistir a um cerco prolongado. A escassez de alimentos era um problema crescente, e com a interrupção das rotas comerciais, Roma já enfrentava uma grave crise alimentar. A fome estava se espalhando pelas ruas, e o povo, já frustrado com a falta de ação do imperador Honório, viu-se impotente diante de uma ameaça real que vinha de fora. A sensação de impotência era palpável. O imperador Honório, que estava então em Ravenna, mais distante da ameaça iminente de Roma, continuava a dar ordens e a esperar que as coisas se resolvessem por si mesmas. Sua falta de liderança e ação efetiva só intensificou o desespero entre a população romana. O orgulho de Roma, que um dia fez dela uma potência imbatível, agora a tornava vulnerável, porque sua liderança parecia cega à realidade de um mundo em transformação. Durante os dias que se seguiram, Alarico e seus homens cercaram as grandes muralhas de Roma, um local que outrora representava a força e a solidez do Império Romano. Mas o cerco não era um simples bloqueio físico, era um ataque ao próprio coração do Império, uma humilhação e uma demonstração de poder que os romanos não podiam mais ignorar. Com cada dia que passava, a situação se tornava mais desesperadora. A população romana, já em pânico devido à escassez de alimentos e à incerteza sobre o futuro, começou a sucumbir ao caos. A tensão nas ruas de Roma foi intensificada por rumores, fome e a crescente desesperança. E então, no dia 24 de agosto de 410 d.C., aconteceu o impensável. Alguém, seja um cristão godo dentro da cidade ou um escravo revoltado, abriu as portas de Roma. A cidade, que se acreditava ser invulnerável, estava agora ao alcance de Alarico e seus soldados. Foi um golpe cruel e devastador para os romanos, que assistiram, impotentes, ao seu mundo desmoronando diante de seus olhos. A entrada dos visigodos em Roma foi um evento caótico, marcado por gritos, choro e o som dos portões da cidade sendo arrombados. Roma, que por séculos tinha sido sinônimo de poder, riqueza e civilização, agora se via sendo saqueada e destruída por um exército bárbaro. As ruas que antes haviam sido testemunhas de desfiles triunfais, de celebrações de vitórias imortais, agora estavam cobertas de sangue, fogo e ruínas. As grandes mansões dos senadores foram saqueadas, e as preciosidades que uma vez adornaram os palácios romanos foram levadas por Alarico e seus homens. As estátuas de mármore que uma vez representaram os grandes heróis de Roma foram derrubadas, destruídas, esquecidas. Mas o saque não foi completo e sem distinção. Enquanto os visigodos saqueavam a cidade, houve uma surpreendente ordem no caos. As igrejas cristãs, que estavam começando a ganhar força e a substituir os templos tradicionais romanos, foram respeitadas pelos visigodos. Alarico, que tinha raízes germânicas e uma visão pragmática, reconheceu a importância da nova religião para a sociedade romana. As basílicas e os templos cristãos foram poupados, enquanto os antigos templos pagãos e os altares a Júpiter, Marte e outros deuses romanos foram destruídos e saqueados.
Esse respeito pelas igrejas cristãs não era por reverência religiosa, mas por pragmatismo. Alarico sabia que, ao poupar os locais cristãos, ganhava o favor de uma parte da população romana e garantia a cooperação de grupos cristãos que já tinham alguma influência em Roma. O saque de Roma durou 3 dias e o caos se espalhou por toda a cidade. As ruas estavam tomadas por incêndios, os templos pagãos em chamas, e os corpos de cidadãos e soldados caíam aos pés dos antigos monumentos que outrora simbolizavam o poder eterno de Roma. O contraste era chocante. O brilho da cidade eterna estava sendo substituído pelo cheiro de carne queimada, pelo som do metal batendo em metal e pela visão de uma cidade que, por 3 dias, parecia ter perdido qualquer vestígio de sua grandiosidade. Roma, a invencível, estava sendo saqueada de maneira implacável. O império, que antes parecia inquebrantável, estava desmoronando. Enquanto o fogo consumia as colunas do Fórum, o que antes parecia ser uma invencível civilização estava agora diante do abismo, deixando claro que nenhuma cidade, por maior que fosse, estava a salvo. Durante esses 3 dias de devastação, os cidadãos de Roma viveram o que parecia ser o fim do mundo. Enquanto as riquezas eram saqueadas, os templos eram destruídos e os corpos dos caídos cobriam as ruas, o Império Romano parecia estar vivenciando o colapso de sua própria identidade. A pergunta que muitos se faziam era: como uma cidade tão grandiosa poderia sucumbir tão rapidamente? Após 3 dias de saque, a destruição de Roma não era apenas uma questão de ruínas físicas. Roma, a cidade eterna, havia sido transformada em um símbolo de impotência. Para os romanos, o que acontecia diante de seus olhos parecia surreal. Como a capital do império que havia conquistado o mundo e governado com mão de ferro durante séculos poderia ser derrubada por um exército de bárbaros. Como uma cidade que se julgava invencível e eterna poderia estar agora em chamas, com seus cidadãos à mercê dos invasores. A entrada dos visigodos, liderados por Alarico, significava muito mais do que a simples destruição de uma cidade. Era o colapso do ideal romano, da visão de que Roma era a cidade escolhida, que poderia resistir ao tempo, aos inimigos e ao próprio destino. A queda de Roma não foi apenas uma derrota militar. Foi um golpe fatal na ideologia que sustentava o Império Romano. O Império estava se desfazendo, mas o maior impacto foi a percepção de que Roma, o símbolo de poder imbatível, não estava mais à frente do seu tempo. Não estava mais acima de todos. À medida que o fogo consumia os templos e o Fórum Romano era transformado em um campo de pilhagem e destruição, um vazio profundo tomou conta de Roma. A cidade já não era a mesma. Seus grandiosos templos, símbolo de um império que uma vez dominou o mundo, agora estavam em ruínas. A civilização que um dia teve a capacidade de levantar um império que se estendia do norte da África até a Britânia parecia ter se esgotado. O império que havia fundado cidades, erguido estradas, levantado aquedutos, que criara um sistema jurídico, agora estava à mercê de um inimigo que surgira de um mundo que Roma havia desprezado. A destruição do coração do império foi um golpe psicológico devastador. Roma era mais do que uma cidade. Era a essência do império, a capital do mundo conhecido. Sua queda significava mais do que a perda de terras e riquezas, mas sim o fim de um ciclo histórico de domínio absoluto. Muitos romanos se perguntaram como algo tão grande e grandioso poderia desaparecer tão rapidamente. E o que restou foram ruínas, algumas de pedra e muitas de alma. Alarico e seus visigodos não estavam apenas destruindo monumentos e saqueando riquezas. Eles estavam, simbolicamente, derrubando os pilares de uma civilização que há muito tempo começara a falhar em se renovar. Roma, que uma vez se manteve por sua força militar, agora estava sendo corroída por sua própria corrupção interna,
pela incapacidade de adaptar-se às novas realidades de um mundo em transformação. A elite romana, desconectada da realidade das classes mais baixas, estava mais preocupada com intrigas políticas do que com a defesa do império. E o próprio imperador Honório, que deveria proteger o império e sua capital, estava distante, em Ravenna, imerso em sua própria indiferença. O cerco e o saque de Roma também expuseram a fragilidade do império. Enquanto os mercenários godos saqueavam os palácios e as vilas romanas, os soldados romanos se desintegravam. A falência do sistema militar romano, que havia sido uma das suas maiores forças, era evidente. O exército, uma vez fiel à cidade, agora estava diluído em facções, com muitos lutando por dinheiro, não por honra. Os visigodos, com sua tática implacável, conquistaram não apenas as ruas de Roma, mas também a confiança de um novo sistema de poder. A cidade, antes símbolo de poder, agora era um espaço de ruína. As colunas do Fórum, que uma vez testemunharam os grandes triunfos de generais romanos, agora se erguem como esqueletos de uma civilização perdida. Não havia mais o brilho dourado dos templos iluminados pelos primeiros raios de sol da manhã, e a grandiosidade dos edifícios de mármore foi substituída pela devastação. Roma, a cidade eterna, parecia agora não mais eterna, mas apenas um nome imortalizado na história. Neste momento de total destruição, muitos romanos caíram em desespero. As famílias fugiam da cidade, levando consigo suas poucas posses e suas memórias de um tempo melhor. A cidade, que havia sido o centro do mundo, agora estava cercada por fogo e sangue. A sensação de apocalipse era palpável. A civilização, que antes acreditava ser capaz de resistir ao tempo, agora sucumbia diante de um inimigo que parecia tão pequeno, mas que possuía uma força imparável. Roma, apesar de sua grandeza, era agora uma sombra de si mesma. O império, que por séculos havia sido a maior força do mundo ocidental, estava no fim de um ciclo, sem poder fazer nada para impedir a sua queda. O último sopro de poder de Roma parecia ter desaparecido nas cinzas da cidade, que um dia foi sua maior conquista. Quando as chamas começaram a se apagar e o silêncio tomou conta das ruas devastadas de Roma, o mundo estava em choque. A cidade, que havia sido um símbolo de grandeza e invencibilidade para o Ocidente, agora estava de joelhos, arruinada, saqueada, e seus habitantes deixavam a cidade buscando refúgio em terras distantes. Para os sobreviventes, a realidade da queda de Roma era difícil de aceitar. Como uma civilização que havia dado ao mundo o direito de governar e a força para conquistar, agora sucumbia diante de uma invasão bárbara. Como era possível que a grandeza de Roma desaparecesse em apenas 3 dias? O impacto da queda de Roma reverberou muito além das fronteiras da cidade. Para as nações vizinhas, especialmente aquelas sob o domínio ou influência do império, a queda de Roma significava um fim de uma era. Os povos que antes haviam se submetido ao império agora viam uma oportunidade para moldar o futuro de acordo com seus próprios desejos e crenças. Os godos, após saquear a cidade, não apenas deixaram sua marca física, mas também criaram um vazio político e ideológico que muitos estavam prontos para preencher. Para os cristãos, a destruição de Roma trazia uma mensagem ambígua. A cidade eterna, que por séculos havia sido o símbolo da força imperial e da autoridade romana, agora estava devastada. Muitos viam nisso uma consequência direta da adoção do cristianismo como religião oficial do império. Para os paganos, a queda de Roma era uma evidência de que os deuses antigos, os deuses romanos, haviam sido abandonados em favor de um Deus único e invisível. Para eles, Roma não podia mais resistir porque havia traído sua própria essência, suas divindades ancestrais. Já os cristãos interpretavam o saque e a queda como uma espécie de juízo divino, uma prova de que o cristianismo, embora em ascensão,
ainda não tinha o poder de proteger a cidade como os deuses antigos o haviam feito. A cidade havia sido fundada com o reconhecimento dos deuses, mas agora, com o cristianismo assumindo o papel de religião oficial, muitos se perguntavam se essa mudança de fé tinha realmente sido um erro. Para os bárbaros, a queda de Roma representava mais do que uma vitória militar. Era uma vitória simbólica. Roma, que por tanto tempo fora uma grande potência, agora estava nas mãos de seus inimigos, que não só destruíam suas riquezas, mas também apagavam a memória da cidade como símbolo do poder absoluto. A civilização romana, tão orgulhosa de sua força, agora era apenas um espólio, um mundo desmoronado. Mas o que realmente mudaria após a queda de Roma era o próprio destino do Ocidente. O Império Romano não morreria imediatamente. Em muitas regiões, como a Espanha, a Gália e o norte da África, a administração romana continuaria, mas já não com a mesma força, nem com a mesma autoridade centralizada que antes. O que restava do Império Romano no Ocidente, agora fragmentado, era uma coleção de reinos, todos tentando se reerguer das cinzas de uma grande civilização. O próprio imperador Honório, sentado em Ravenna durante o saque, demonstrou uma indiferença chocante para com o destino de sua capital. A reação de Honório, aparentemente indiferente à destruição de Roma, refletia a decadência do império. Roma já não era o centro de poder. Já não havia mais a mesma vontade de lutar, o mesmo compromisso com a grandeza. O império estava fraco e sua elite política se mostrava cada vez mais distante das preocupações reais da população. A queda de Roma, de certa forma, estava sendo sentida como uma inevitabilidade. Já não se tratava mais de se Roma cairia, mas de quando ela cairia. E esse quando chegou em 410. No entanto, para muitos, a destruição de Roma não foi o fim do Império Romano, mas o início de uma nova era. Com a queda de Roma, o cristianismo assumiria um papel ainda mais central. As instituições religiosas, que antes tinham sido perseguidas e marginalizadas, agora se tornariam as novas forças estabilizadoras do mundo ocidental. O Papa se tornaria gradualmente uma figura de autoridade política e religiosa, que tomaria o lugar de Roma como o centro de poder espiritual no Ocidente. Embora o Império Romano no Ocidente estivesse definitivamente perdido, o cristianismo prosperaria e se espalharia por toda a Europa, formando as bases para a Europa medieval. Roma, a cidade eterna, teria caído, mas sua influência não desapareceria completamente. Seu legado, através da Igreja Católica e da cultura romana, continuaria a moldar o futuro do Ocidente. As colônias romanas que sobreviveram, como Constantinopla, que ainda era chamada de Nova Roma, não foram invadidas pelos godos e outros povos bárbaros. Em vez disso, elas se tornaram o novo centro do Império Romano. Mas agora, com uma forte ênfase no cristianismo como base da nova ordem política e religiosa. Embora o Império Romano tenha perdido sua forma física, ele sobreviveu de outras maneiras. O colapso de Roma em 410 foi o evento que precipitou a transição do mundo antigo para o medieval. A partir dos restos de Roma, novas formas de governo, novas religiões e novas culturas surgiriam. O cristianismo se tornaria a força central, mas também haveria uma grande mistura de tradições bárbaras e romanas, o que resultaria no nascimento de um mundo radicalmente novo. À medida que as chamas de Roma se apagavam e os ecos do saque ecoavam pelas ruas silenciosas, o impacto da queda da cidade se espalhava por toda a Europa e além, tocando profundamente a mente e a alma das pessoas que haviam testemunhado ou ouvido falar do evento catastrófico. Roma, a cidade que por séculos havia sido vista como a base da civilização, agora estava reduzida a ruínas. E para muitos, o impacto espiritual da queda era tão grande quanto o colapso físico da cidade. O Império Romano, com seu vasto domínio e influência, havia sido uma presença imponente, simbolizando estabilidade, ordem e poder.
A fé religiosa na Roma antiga estava intimamente ligada ao culto aos deuses pagãos, com Júpiter, Marte, Vênus e outros sendo venerados como guardiões da cidade e do império. Contudo, à medida que os tempos mudaram, o cristianismo foi se estabelecendo lentamente como a religião dominante. Em 410, com a queda da cidade, a batalha entre o velho mundo pagão e o novo cristianismo atingia um ponto de ruptura. A catástrofe de Roma foi, para muitos, uma confirmação de que os deuses antigos haviam se afastado da cidade. O orgulho que os romanos tinham em sua grandeza estava começando a desaparecer. A filosofia romana, com sua ênfase no estoicismo, na busca pela virtude e na ideia de que a razão humana poderia dominar o caos do mundo, foi testada até seus limites. Agora, em meio à destruição, essa visão de mundo parecia desmoronar. Para muitos, a queda de Roma era um sinal de que a ordem do universo havia sido quebrada. Os templos que antes se erguem como símbolo do poder romano agora estavam em chamas. As estátuas de mármore dos antigos deuses foram derrubadas e destruídas, e os altares que haviam sido preenchidos com sacrifícios eram agora apenas cinzas. A filosofia romana clássica, que tinha baseado o império, parecia ter perdido sua relevância diante de tamanha destruição. Ao mesmo tempo, o cristianismo, que antes era marginalizado, agora estava sendo reconhecido como uma força espiritual dominante. Para muitos cristãos, a destruição de Roma não foi apenas um golpe militar, mas uma intervenção divina. O cristianismo, que havia sido perseguido ao longo dos séculos, agora via Roma como um campo de batalha espiritual. O fato de que as igrejas cristãs eram poupadas pelos invasores visigodos, enquanto os templos pagãos eram saqueados e destruídos, foi interpretado como uma afirmação do poder de Cristo sobre os antigos deuses romanos. Foi nesse ambiente de destruição e reflexão que surgiram grandes teólogos e pensadores, como Santo Agostinho, que viu no colapso do Império Romano uma oportunidade para um novo tipo de entendimento sobre o destino humano e a eternidade. Em sua obra A Cidade de Deus, Santo Agostinho argumentou que Roma havia caído não porque os deuses pagãos a haviam abandonado, mas porque a cidade havia se afastado da verdadeira fé em Cristo. Para Agostinho, a queda de Roma não significava o fim da história humana, mas sim uma transição para uma nova ordem. Ele introduziu a ideia de que a verdadeira cidade de Deus não estava na terra, mas no céu, e que o cristianismo representava um reino eterno que superaria as falhas e fraquezas do império terrenal. Este novo entendimento filosófico e teológico que surgiu após a queda de Roma teria um impacto duradouro na formação da Europa medieval. Enquanto o mundo antigo parecia desmoronar, o cristianismo oferecia uma nova narrativa, uma nova interpretação da história e do sofrimento humano. O Império Romano pode ter caído, mas para os cristãos, a fé no reino celestial não seria abalada pelas dificuldades do mundo terreno. A queda de Roma foi, assim, uma tragédia, mas também uma renovação, uma transformação da forma como as pessoas viam o destino e o propósito da humanidade. Do outro lado da moeda, os pagãos, muitos dos quais ainda estavam em Roma ou haviam sobrevivido ao saque, começaram a questionar a validade da nova religião cristã. Para eles, o fato de Roma ter caído com a ascensão do cristianismo parecia ser um claro sinal de que a nova fé era incapaz de proteger a cidade e o império. A crença no poder dos antigos deuses não desapareceria imediatamente. Muitos ainda continuavam a adorar Júpiter, Marte e outros, acreditando que o cristianismo havia enfraquecido o império, removendo os velhos cultos que tinham sido fundamentais para a proteção da cidade. Em toda a Itália e além, uma grande quantidade de exilados, senadores, nobres e camponeses fugiam da destruição, buscando novos destinos onde pudessem recomeçar suas vidas.
Eles levariam consigo a memória da grandeza romana e a esperança de um novo começo, mesmo em meio à tragédia. Roma, a cidade eterna, estava em ruínas, mas suas lições e legados ainda ressoavam naqueles que haviam sobrevivido. E assim, a filosofia e o pensamento romano continuariam a influenciar o mundo, mas agora de uma maneira muito diferente. Os pilares do Império Romano se desintegravam, mas o cristianismo começava a tomar forma, com as igrejas cristãs, como as basílicas, começando a tomar o lugar das grandes construções de mármore de Roma. Era o início de uma nova era, a Idade Média. A religião, a filosofia e a política estavam prestes a ser reconfiguradas, com o cristianismo emergindo como a principal força que guiaria os destinos de reinos e impérios nos próximos 1000 anos. Roma, como a mais grandiosa e poderosa cidade do mundo antigo, havia sido construída com uma série de defesas que pareciam intransponíveis. Suas muralhas, seus exércitos, suas legiões formidáveis e suas alianças estratégicas eram um símbolo de invencibilidade. Mas em 410, a dura realidade se impôs. Nenhuma cidade, por mais grande que fosse, estava realmente segura para sempre. A cidade que se erguia como o coração do Império Romano começou a mostrar suas falhas décadas antes do saque final. O enfraquecimento das forças militares e a corrupção do governo central abriram brechas imensas nas defesas de Roma. O exército romano já não era o mesmo. As legiões, uma vez compostas por soldados romanos leais e treinados, foram substituídas por mercenários de diferentes origens. Esses soldados, embora habilidosos, não tinham a lealdade nem o vínculo com Roma que os antigos legionários possuíam. Lutavam por dinheiro, não por honra ou pelo império. Mas o maior erro de Roma foi subestimar a ameaça iminente. Durante anos, os bárbaros haviam sido vistos como um problema distante, algo que poderia ser controlado através de tributos e acordos. Mas em 410, os visigodos liderados por Alarico provaram que o velho império estava enfraquecido e vulnerável. Ao longo do século IV, Roma havia sido dividida em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Enquanto o Oriente se mantinha forte, com Constantinopla ainda sendo uma cidade próspera e protegida, o Ocidente enfrentava dificuldades cada vez maiores. O Império do Ocidente estava decaindo, dividido por disputas internas, falência econômica e a constante ameaça de invasões. Alarico, líder dos visigodos, foi um dos primeiros a perceber a fragilidade do Império Romano. Originalmente, os visigodos haviam sido aliados do Império, contratados para ajudar a proteger as fronteiras. No entanto, após uma série de tratados violados, humilhações e falsas promessas por parte do Império, Alarico decidiu que Roma, a cidade mais poderosa do mundo, precisava pagar por sua falta de respeito. Os visigodos não eram apenas invasores. Eram uma força que exigia reconhecimento, terras e um lugar digno dentro do império. E quando Roma negou suas demandas, Alarico e seu exército começaram a marchar em direção à cidade eterna. No entanto, Roma não estava completamente desprotegida. Suas muralhas, de mais de 13 metros de altura e com torres de defesa, ainda eram uma barreira imponente. Durante séculos, essas muralhas haviam protegido a cidade contra inúmeros inimigos. Mas em 410, essas muralhas já não podiam mais garantir a segurança de Roma. O exército romano, debilitado pela falta de treinamento e moral, não estava mais à altura da tarefa de defender a cidade. Os mercenários, mais interessados em seu pagamento do que na causa de Roma, começaram a mostrar falhas no campo de batalha. Os romanos, divididos entre a desconfiança do governo imperial e a fé em seus próprios exércitos, se viram impotentes diante do cerco de Alarico. Por dias, a cidade foi cercada, as portas foram fechadas, mas as reservas de comida começaram a diminuir. O Tíber, que atravessava a cidade, ficou envolto em uma atmosfera de desesperança e tensão.
Os gritos de pânico nas ruas ecoavam pelos edifícios. Em poucos dias, a cidade começou a perceber que sua queda era iminente. Os romanos, desesperados, tentaram pagar tributos a Alarico para evitar o saque. Mas a arrogância e a confiança excessiva de Roma se tornaram sua ruína. As ofertas de ouro, prata e joias foram recebidas, mas Alarico não se contentou com isso. Ele queria mais. O orgulho romano e sua recusa em se curvar a um bárbaro se tornaram a chave para o desastre. Alarico então ordenou o ataque definitivo. As portas de Roma finalmente cederam. Uma série de traidores dentro da cidade, possivelmente escravos cansados de seu sofrimento ou até mesmo cristãos godos infiltrados, abriram as muralhas para os invasores. A invasão foi brutal e rápida. Durante 3 dias, Roma foi saqueada sem piedade. O Fórum Romano, que já havia sido o centro do poder mundial, agora se tornava o centro do pilágio. As mansões de senadores foram saqueadas, as riquezas e os tesouros foram arrancados, e as mulheres, muitas das quais da nobreza romana, foram violentadas ou levadas como prisioneiras. O cenário de destruição foi indescritível. Templos que um dia haviam sido grandiosos e imponentes, como o Templo de Júpiter, estavam agora em ruínas, com suas estátuas de mármore quebradas e sua madeira queimada. O Coliseu, onde milhares de pessoas haviam se reunido para assistir aos combates sangrentos entre gladiadores, agora estava vazio e silencioso, seu palco de morte substituído por pilhagem e caos. As basílicas cristãs, que já dominavam o espaço urbano, não foram saqueadas, mas a tristeza e o horror invadiram até mesmo os corações dos cristãos. Para os cidadãos de Roma, os últimos dias foram um pesadelo. O medo tomou conta das ruas. Alguns tentaram fugir, mas os mercados estavam fechados, as estradas bloqueadas e os portos, onde antes a vida pulsava, estavam agora vazios e desolados. As famílias se escondiam nos templos e igrejas, clamando por misericórdia. No entanto, nem a cruz ou as preces poderiam deter a fúria dos visigodos, que estavam determinados a vingar a humilhação de seu povo. Enquanto os exércitos de Alarico avançavam por Roma, a cidade se tornava uma terra de desolação. Cada esquina, cada rua, cada edifício estava marcado pela dor e destruição. A Roma dos Césares, a grande cidade que havia governado o mundo, havia se tornado uma sombra do que fora. Roma, por mais grandiosa que fosse, estava caída. A cidade eterna havia sido tomada, saqueada e destruída. A glória do império não poderia ser restaurada. O ciclo de poder que Roma representava, que por séculos tinha ditado as leis do mundo, chegava ao seu fim, quando os visigodos finalmente entraram na cidade de Roma. No dia 24 de agosto de 410, o que parecia impossível aconteceu. As grandes muralhas da cidade, que durante séculos haviam sido a linha de defesa contra invasores, agora estavam sendo abertas. Mas não por um exército inimigo que havia rompido suas defesas, não por uma força militar que havia vencido os romanos em uma batalha. As portas foram abertas de dentro. A cidade, que era sinônimo de invencibilidade, estava se rendendo. Por quem? Por aqueles que, à primeira vista, pareciam ser a camada mais baixa e desprezada da sociedade romana: os escravos. Esses escravos, que não tinham nada a perder, abriram as portas da cidade. Para muitos, essa decisão foi tomada não por lealdade ou por qualquer tipo de vingança, mas pela simples oportunidade de escapar do cativeiro. Eles sabiam que com a queda de Roma, suas correntes poderiam ser quebradas. A ideia de um futuro incerto ainda era mais atraente do que a escravidão sob o domínio romano. E assim, em uma noite escura e cheia de caos, as colunas do poder romano se desmoronaram. O estrondo dos portões sendo arrombados, seguido pelo som das botas dos visigodos marchando pelas ruas, ecoou pela cidade. A imagem de Roma, com seus grandiosos templos e estátuas que desafiavam o tempo, se transformou em um campo de batalha onde o medo,
a dor e o desespero dominaram. O que restava de um império já fragilizado agora estava prestes a ser completamente destruído. A invasão não aconteceu apenas no campo de batalha, mas também no coração da cidade, onde os cidadãos, que outrora se orgulhavam de sua grandeza, estavam agora à mercê de um exército estrangeiro. Roma foi saqueada, destruída, e os soldados visigodos, como se não houvesse mais nada a perder, tomaram para si as riquezas de um império que já não existia mais em termos de poder. Mas o mais doloroso para os romanos não foi apenas a perda de suas riquezas. Foi o fato de que a grandeza de Roma não foi conquistada por inimigos de fora, mas por aqueles que estavam no interior da cidade, que estavam desgastados pela falta de esperança e pela ausência de um futuro. Neste momento, as palavras de San Jerônimo ecoam como um grito de dor. Se Roma pode perecer, que queda seguro? Se Roma pode perecer, o que mais é seguro? Para os romanos, a cidade que parecia invencível, a cidade que havia resistido por séculos a invasões, agora era apenas um escombro de um passado glorioso. O império que havia dominado o mundo estava agora irreconhecível, e o que restou não era mais uma nação, mas uma lembrança trágica do que foi. E a partir de agora, a verdade se impôs. Nem mesmo Roma, a cidade eterna, estava à prova da decadência e do fim. Mas isso também indicava um outro ponto crucial: o fim de uma era. Não apenas para Roma, mas para o mundo como o conhecemos. Porque a queda de Roma, em 410, significava que todo o mundo ocidental precisava agora encontrar um novo caminho, uma nova forma de organização. O império, que já havia sido o alicerce da civilização ocidental, agora se despedaçava. E o mundo medieval começava a tomar forma. A verdade, embora dolorosa, foi que a humanidade estava prestes a dar um passo em direção ao futuro. Um futuro onde a fé, mais do que a política ou o militarismo, começaria a moldar a sociedade. A Igreja, com toda a sua força emergente, tomaria o lugar que antes era ocupado pelas legiões romanas. Mas até isso não aconteceria sem uma transformação profunda. A Igreja seria a força que, mesmo nas cinzas de Roma, começaria a edificar um novo tipo de civilização, uma civilização que não se baseava mais no domínio militar ou nas conquistas territoriais, mas na fé e nas crenças. Agora, enquanto Roma ardia e seus cidadãos se espalhavam por todas as direções, a consciência coletiva se dava conta de que a antiga ordem do mundo tinha chegado ao fim. Era o começo de uma nova era. Após o saque de Roma em 410, o impacto reverberou por todo o mundo conhecido. A queda da cidade não foi apenas o fim do Império Romano no Ocidente, mas também o início de uma nova era que, de certa forma, ainda molda o mundo moderno. As notícias do saque se espalharam rapidamente, não apenas pelos territórios romanos, mas também pelo restante do mundo antigo. A desolação de Roma foi vista como um sinal de que tudo o que era considerado seguro e eterno estava sujeito à destruição. Roma, que durante séculos foi a medida de grandeza e poder, agora estava reduzida a escombros. Mas o que realmente significava a queda de Roma para o mundo daquela época? Para muitos, era o fim do império como uma estrutura unificadora e organizadora. A autoridade romana, que unificava vastos territórios sob sua égide, já não existia mais. Mas, paradoxalmente, esse colapso também pavimentou o caminho para a emergência de novos poderes. Como uma grande pedra lançada na água, o impacto de Roma sendo saqueada causou ondas de mudança por toda a Europa e além. Esses novos reinos que começaram a surgir não eram construídos sobre as mesmas fundações que Roma, mas sim sobre algo diferente. Uma fundação mais fluida, movida por tribos, pela fé e pelas aspirações de novos governantes que viam a possibilidade de preencher o vácuo deixado pela queda do Grande Império. É aí que entra a Igreja Católica, que mesmo antes do saque de Roma já tinha começado a ganhar poder. Com a queda da Cidade Eterna,
A Igreja não só se consolidou como o centro de poder espiritual, mas também como uma força que teria um papel crucial na formação da Europa medieval. A própria ideia de Roma começou a ser reinterpretada. Ao invés de uma cidade física ou um império militar, Roma passou a ser a sede espiritual da cristandade. O Papa, que até aquele momento era visto mais como uma figura religiosa do que política, assumiu um papel muito mais decisivo. Os papas começaram a ser vistos como os sucessores dos imperadores. E a Igreja começou a tomar decisões políticas que antes eram responsabilidade do Senado e do imperador. A Igreja foi, de fato, a verdadeira herdeira de Roma, mas a transição não foi tranquila. No entanto, a queda de Roma deu origem a uma forma de reorganização social que deu mais poder aos senhores feudais e, ao mesmo tempo, consolidou o papel da Igreja como a nova autoridade central. Roma não desapareceu de imediato. Ao contrário, sua ideia, seu simbolismo e suas instituições foram se transformando como um ente vivo que se adaptava à nova realidade. O conceito de cidade eterna foi reconfigurado para caber nas necessidades espirituais da nova era medieval, onde as colônias romanas eram fragmentadas, mas não esquecidas. A Igreja mantinha viva a chama da cultura romana e suas tradições. Mas o que aconteceu com as pessoas comuns? O povo de Roma, agora disperso e desabrigado, se viu diante de um futuro incerto. Aqueles que conseguiram fugir dos horrores do saque enfrentaram um mundo em total desordem. Roma, que havia sido a casa de gerações de famílias, agora era apenas um campo de escombros. No entanto, algumas famílias conseguiram manter sua herança, mas não seria mais em Roma. Ao contrário, elas se espalharam pelo Mediterrâneo e pelo norte da África, levando com elas as tradições romanas. Enquanto Roma se despedia de sua grandiosidade, a Europa experimentava o nascimento de novas potências. Os visigodos, liderados por Alarico, haviam imposto a sua marca na cidade eterna, mas a história de Roma não acabava com esse saque. O Império Romano estava quebrado, sim, mas o espírito romano, suas ideias, suas leis, seus valores culturais não desapareceriam tão facilmente. De fato, o legado de Roma persistiu. Mesmo enquanto o mundo ocidental começava a cair em uma série de novos reinos de governantes bárbaros, a língua latina, a filosofia romana, o direito romano e até as infraestruturas, como as estradas e aquedutos, continuaram a influenciar os novos estados, mesmo que de maneira adaptada e fragmentada. Mas Roma também deixou para trás lições amargas. A queda mostrou a vulnerabilidade dos impérios, a fragilidade da autoridade centralizada e a importância da adaptação. Para muitos, a queda de Roma foi um aviso de que o poder absoluto e a arrogância de uma civilização podem ser derrubados de maneira repentina e violenta. Porém, não só os invasores bárbaros estavam mudando a face da Europa, mas também uma transformação religiosa e espiritual estava prestes a acontecer. No Oriente, o Império Bizantino, embora ainda mantivesse o nome de Roma, era uma sombra do que tinha sido o Império Romano. Mas sua sobrevivência, com sua forte influência religiosa, acabou se tornando uma das maiores potências do período medieval, com Constantinopla como seu centro e o cristianismo como a fé predominante. A Igreja, portanto, seria a instituição que realmente tomaria o manto de Roma e daria à Europa a força necessária para se reconstruir após a queda do Império. O legado de Roma não era apenas político e militar. Seu maior legado talvez tenha sido o legado cultural e religioso que se perpetuou, sob o domínio da Igreja Católica, pela Europa medieval. Quando as portas de Roma se abriram e as forças de Alarico entraram na cidade, o mundo nunca mais seria o mesmo. O que antes era uma potência imbatível, símbolo de ordem e estrutura, agora estava em ruínas. Mas essa destruição não significou o fim imediato do Império Romano. O que aconteceu nos anos seguintes foi, na verdade, o início de uma nova era para a Europa.
O que restou de Roma após o saque de 410 não foi apenas uma cidade em chamas, mas o prenúncio de uma transformação geopolítica, social e religiosa que moldaria o futuro de todo o continente. Enquanto os visigodos saqueavam a cidade, o que parecia ser um colapso absoluto da civilização romana também estava criando o cenário para o nascimento de algo novo e, de certa forma, inevitável. A destruição de Roma não apenas dissolveu as estruturas de poder, mas também abriu um vácuo onde outros povos e culturas começaram a ocupar o espaço deixado pela queda do Império. Nesse vácuo, a velha ordem romana já não podia mais ser restabelecida. Era uma transição de uma era de glória imperial para uma era de incertezas, mas também de possibilidades. O saque de Roma, de certa forma, serviu como um catalisador para a ascensão dos povos bárbaros na Europa. Os visigodos, antes considerados como inimigos ou invasores à porta das fronteiras do Império, agora estavam entre os novos senhores de vastos territórios que haviam sido, até recentemente, parte do Império Romano. A queda de Roma foi o sinal para que outros povos germânicos, como os vândalos, os suevos e os burgúndios, percebessem que o velho império não era invencível e que o futuro da Europa poderia ser moldado por novas mãos, mais brutais, porém com uma força de renovação inesperada. Alarico, ao conquistar Roma, não destruiu apenas a cidade. Ele e seus seguidores começaram a criar um novo tipo de sociedade. Roma, que havia sido construída sobre a ideia de um império vasto, centralizado e organizado, estava agora dividida em pequenos reinos tribais e feudos governados por líderes que, embora possuíssem o poder militar, não tinham a mesma habilidade organizacional do Império Romano. A centralização de Roma foi substituída por uma descentralização feudal, onde pequenos reinos se erguiam e desmoronavam, governados por reis e senhores que agora impunham suas próprias leis e seus próprios interesses. Esse período foi de extrema transformação. O que antes era uma sociedade urbanizada e de elites letradas, agora se via nas mãos de povos que viviam segundo códigos de honra tribal, com pouca ou nenhuma experiência administrativa ou legislativa. A visão que os bárbaros tinham sobre o mundo era completamente diferente daquela dos romanos, e isso se refletiu em sua forma de governar. As legiões romanas, que um dia haviam sido imbatíveis, deram lugar a pequenos exércitos de guerreiros tribais, menos organizados, mas com a mesma coragem feroz. Esse mundo novo estava sendo forjado no fogo da destruição e no caos das invasões. Se o Império Romano caiu, a Igreja Católica se ergueu como um dos maiores vencedores do saque de 410. O cristianismo, que havia sido oficializado como religião do Império ainda no século IV, agora se consolidava como uma das forças mais poderosas da Europa medieval. A Igreja, liderada pelo Papa, assumia um papel de liderança espiritual e política, ocupando um espaço de poder que antes estava nas mãos dos imperadores. As missas, as catedrais e as igrejas cristãs tornaram-se a nova espinha dorsal da Europa, enquanto os antigos templos pagãos de Roma, agora saqueados e abandonados, estavam à sombra dessa nova ordem espiritual. A Igreja começou a assumir um papel central não apenas na vida religiosa das pessoas, mas também em sua vida política. Com a queda do Império Romano, o cristianismo ofereceu uma nova forma de estrutura social e moral, algo que os antigos valores romanos já não conseguiam mais fornecer. Os reis bárbaros que agora governavam, os novos reinos europeus, começaram a se converter ao cristianismo, como uma maneira de legitimar seu poder e estabelecer uma conexão com a autoridade espiritual, que emanava de Roma, mesmo que Roma, como cidade imperial, já não existisse mais da mesma maneira. O Papa, com o poder de abençoar reis e governos, se tornava uma autoridade fundamental na Europa, assegurando a preservação de Roma, mas agora não como um império, e sim como um farol de fé.
A conversão ao cristianismo trouxe consigo também uma nova forma de organização política e social. Os bárbaros que haviam destruído Roma agora aceitavam os princípios cristãos, permitindo que novas cidades e novos reinos começassem a se erguer com a fé cristã como sua base. Com o cristianismo, surgiram novas formas de educação, de leis e de arte, e uma nova estrutura social começou a se consolidar, mais voltada para o serviço a Deus e para a caridade do que para o militarismo romano. A religião se tornou o eixo sobre o qual a nova Europa medieval seria construída. Imagina que você é um cidadão de Roma, agora em ruínas. Você acorda em um cenário irreconhecível. O Fórum Romano, onde antes imperadores celebravam suas vitórias, agora é um campo de desolação. Os templos, que uma vez foram o símbolo do poder eterno de Roma, estão em cinzas. A cidade, que um dia parecia invencível, agora está sob a ocupação de um inimigo que há poucas décadas seria impensável. O império que dominou o mundo conhecido, que espalhou sua cultura e civilização por terras distantes, agora está fraturado. Roma, em 410 d.C., não apenas caiu fisicamente, mas também sofreu um colapso no seu conceito de invencibilidade. A ideia de Roma como a cidade eterna foi abalada de maneira irreversível. O saque de Roma, sob o comando de Alarico, expôs as fragilidades internas que vinham se acumulando há séculos. A decadência política, as divisões internas e a crescente incapacidade de seus governantes de proteger a cidade levaram a esse momento de cataclismo. Não foi apenas uma perda militar, mas uma perda de confiança. Quando os cidadãos de Roma, incluindo a nobreza e o próprio imperador, perceberam que nada poderia salvar a cidade, o império se fragmentou ainda mais. E o pior, isso foi apenas o começo. Em 455, os vândalos invadiram novamente, saqueando a cidade uma vez mais, deixando-a ainda mais frágil. A queda de Roma não foi um evento isolado, foi um processo contínuo de deterioração. O saque de Alarico foi o primeiro e mais dramático golpe, mas outras forças continuaram a dilacerar o império. As invasões bárbaras não pararam. Não era uma guerra de exércitos, mas uma guerra de ideologias, de fé, de valores que estavam sendo desafiados por culturas e povos considerados bárbaros. A resistência de Roma à mudança se refletia na sua sociedade. O império já não conseguia mais reagir de forma eficaz aos novos tempos. A elite romana estava isolada, vivendo em um mundo que se distanciava cada vez mais das realidades da vida cotidiana, especialmente daqueles que habitavam as áreas rurais ou as periferias da cidade. Em vez de adaptação, a cidade se agarrou ao passado glorioso, como se estivesse à espera de um milagre, como se os deuses antigos ainda pudessem salvar Roma de sua própria decadência. Mas a verdade é que a salvação já não viria. A mudança era iminente, mas quem conseguiria vislumbrá-la? À medida que as tribos bárbaras começaram a se estabelecer nas ex-terras romanas, em partes da Gália, Espanha e até na África do Norte, os ecos do saque de 410 reverberaram por toda a Europa. Não foi apenas Roma que perdeu sua grandiosidade, mas a ideia de Império Romano foi fragmentada para sempre. Roma como centro do mundo era coisa do passado. A história se movia para novos horizontes. E, embora o Império Romano do Ocidente já estivesse em declínio, sua sombra perduraria por séculos em várias formas, nas religiões, nas culturas e na formação dos novos reinos bárbaros que surgiam. Após o saque de Roma, a cidade foi reduzida a cinzas. Mas o que veio depois disso? O que o colapso de Roma significou para a Europa? O impacto não se limitou ao Império Romano do Ocidente, mas se estendeu para o que viria a ser o futuro da Europa medieval. Para entender o legado do saque, é preciso olhar para a mudança fundamental que ele provocou em várias frentes, especialmente no campo religioso, político e cultural. Quando Roma caiu, o mundo foi lançado em um estado de caos e incerteza. A ordem imperial se desintegrou,
e o império foi substituído por novos reinos bárbaros. No entanto, essa transição não foi abrupta. O cristianismo, que já havia se tornado a religião oficial do império décadas antes do saque, desempenhou um papel crucial na transformação do panorama europeu. Ao contrário dos templos romanos, cujos altares haviam sido saqueados e destruídos, as igrejas cristãs se tornaram refúgios espirituais e culturais. A Igreja Católica, com o Papa à frente, foi uma das poucas instituições que manteve sua autoridade e estrutura durante a queda de Roma. Ela se tornou a base sobre a qual a nova Europa medieval seria construída. De certa forma, o cristianismo preencheu o vazio deixado pela queda de Roma. Enquanto o império estava em ruínas, a Igreja foi capaz de consolidar poder, funcionando como a maior autoridade religiosa e política do continente. Ao mesmo tempo, os governantes bárbaros, como os visigodos e os ostrogodos, começaram a se integrar ao cristianismo, o que, paradoxalmente, ajudou a perpetuar a cultura romana. No entanto, isso também significou uma transformação. A influência romana começou a ser mesclada com elementos das culturas germânicas e outras tribos bárbaras, criando uma nova ordem social e política. Além disso, o saque de Roma também teve um grande impacto nas ideias sobre o poder. Antes da queda, Roma era considerada a capital do mundo. Ela representava a ideia de um império eterno, uma estrutura que parecia inquebrantável. Quando os bárbaros destruíram esse símbolo de poder, uma nova perspectiva sobre o governo e a autoridade surgiu. A centralização do poder que Roma havia experimentado foi substituída por uma descentralização, com os novos reinos sendo governados por monarcas e senhores feudais. Mas o conceito de um império, de uma unidade governamental que unisse vastos territórios, não desapareceu. O legado de Roma inspirou as futuras tentativas de criar impérios, como o Império Bizantino no Oriente e o Sacro Império Romano-Germânico no Ocidente. Assim, o saque de Roma, em 410, não apenas destruiu a cidade, mas também o sistema imperial romano. No entanto, ao mesmo tempo, plantou as sementes para a construção de um novo tipo de Europa, uma que se basearia em novas formas de governança, novas alianças religiosas e culturais e uma redefinição do poder. O colapso de Roma também possibilitou o surgimento de um novo papel para as cidades, para a Igreja e, mais importante, para o conceito de império. O saque de Roma em 410 d.C. foi um evento transformador, um marco na história que alterou o curso da Europa. Mas o que podemos aprender com essa queda? Roma, a cidade eterna, havia sido a maior potência do mundo antigo, com sua impressionante capacidade de conquista e organização. Mas no fim, sua queda revelou uma realidade inescapável. Nenhuma civilização é imune à decadência, e até os maiores impérios podem desmoronar sob o peso de suas próprias falhas internas. Em primeiro lugar, a queda de Roma nos ensina sobre a fragilidade do poder. Por mais que uma civilização seja grande, por mais que tenha conquistado terras e influências, ela ainda pode cair devido a fatores internos. Roma não foi derrotada por um único ataque militar, mas sim por uma série de falhas políticas, sociais e econômicas que se acumularam ao longo do tempo. Seus governantes perderam a capacidade de manter a coesão dentro do império. A infraestrutura começou a desmoronar e a confiança nas autoridades romanas foi gradualmente minada. Quando a crise chegou, a cidade não estava preparada para reagir. A segunda lição importante é o papel da adaptação. O Império Romano não conseguiu se adaptar às novas realidades do mundo. O cristianismo, que inicialmente foi visto como uma ameaça, acabou se tornando a base para a reconstrução de uma nova Europa. O cristianismo preencheu o vazio deixado pela queda de Roma, não apenas como religião, mas como uma nova estrutura de poder. Roma resistiu à mudança, enquanto a Igreja soube abraçar a transformação e prosperar. Por fim,
O saque de Roma também nos mostra que, ao mesmo tempo que uma civilização pode cair, novas formas de poder, novas culturas e novas ideias podem surgir. O fim de Roma não significou o fim da civilização. Em vez disso, representou o nascimento de uma nova era. Uma era onde o cristianismo se tornaria a força motriz por trás de novos reinos e impérios. O saque de 410 d.C. foi, portanto, uma transição, não um fim definitivo. O que aconteceu depois foi uma reconfiguração das estruturas de poder e influência na Europa, que culminou na formação do que hoje entendemos como a Europa medieval. Roma, a cidade eterna, caiu, mas sua memória, seu legado e suas lições perduraram. No fim, a queda de Roma nos ensina que nada é eterno, mas que sempre podemos aprender com os erros do passado para evitar os mesmos erros no futuro. E como os romanos de outrora, devemos olhar para a fragilidade das nossas próprias civilizações e entender que a verdadeira força não está no poder militar ou na riqueza, mas na capacidade de se adaptar, de aprender com os erros e de evoluir.